pessoal, mais essa aula de geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 9º ano, nossa quarta aula. Vamos lá. O assunto da nossa aula de hoje, pessoal, são as organizações econômicas. Vamos lá, vocês podem perceber aqui nesses dois parágrafos que eu coloquei, que são as organizações econômicas, né? Quem teve aula comigo ano passado, lá no 8º ano, a gente estudou um pouquinho sobre os blocos econômicos, né? Teve até os grupos, cada grupo ficou com um bloco econômico para vocês apresentarem, a gente discutiu. Vocês já estão familiarizados com o tema, né? Só alguns alunos que tenham vindo de outras escolas que podem não ter visto esse tema, etc. Mas a maioria, né, que já são meus alunos do ano passado, entendem já esse tema aí. Vai ser uma revisão que vocês têm que ver esse ano. Então vai ser uma revisão do assunto do ano passado, vocês já estão familiarizados. É um assunto tranquilo aí para vocês. A reorganização mundial ocorrida após o fim da Guerra Fria, como a gente viu lá, né, que era um mundo bipolar, passou a ser multipolar. Com o fim dessa ordem bipolar, tornando-se agora multipolar o mundo, deu origem a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, também chamadas de blocos regionais. Blocos econômicos regionais, né, pessoal? São países, o que são isso, né, professor? Blocos econômicos, você já sabe, mas vamos relembrar. Blocos econômicos, né, blocos regionais, são países que se reúnem, né, principalmente os países vizinhos, para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si. Como eles são países vizinhos, né, eles se unem, se ajudam, tentam se ajudar para que o comércio entre eles se dê de uma maneira mais fácil, né, que desenvolvam ambos os países. Todas essas iniciativas de integração econômica e monetária, né, do dinheiro também, visam facilitar e ampliar o comércio entre os países membros e reduzir os custos de produção e de transportes, gerando maiores lucros para ambos os países envolvidos, né? E também asseguram a redução ou eliminação total das alíquotas de importação. O que são isso? O que é isso, professor? Alíquotas de importação são taxas. Quando a mercadoria entra, né, sai de um país, vai em direção ao outro, na fronteira na fronteira entre os países, há o que? A alfândega, que é para cobrar tarifas, né, alfandegárias, alíquotas, imposto, né? Imposto sobre importação de produtos. E muitas vezes esse imposto, né, sobre produtos vindos de outros países é feito por quê, professor? Para que o produto que vem de outro país não concorra com o produto do nosso país, né, digamos assim. Por isso que é cobrado o imposto, né, para que se torne mais difícil comprar um produto de outro país e se compre ao produtor, né, do próprio país para desenvolver o país, e não o país, né, outro país, o país vizinho, o país distante, seja lá o que for. O primeiro bloco econômico, pessoal, a ser criado, se formar, foi a Comunidade Econômica Europeia, lá em 1957, já depois da Segunda Guerra Mundial, né, tá no período da Guerra Fria aí, Comunidade Econômica Europeia, lá em 1957. A maior parte dos blocos econômicos, porém, se constituiu depois da Guerra Fria, como eu falei lá anteriormente, com a extinção dos blocos socialistas e capitalistas. Só tem esses dois blocos no mundo, né? O bloco dos países capitalistas e o bloco dos países socialistas. Após o fim da Guerra Fria, aí, com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, acabou apenas esses dois blocos e foram criados outros, né? Tratados econômicos regem esses acordos e podem estipular diferentes tipos de relações econômicas. Aí vamos ver aqui nesse mapinha os principais blocos da atualidade, né? Como a gente viu ano passado, vocês vão rever agora. O nosso bloco aqui, do qual o Brasil faz parte, é esse daqui, ó, o Mercosul. Esses são os países: Brasil, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Argentina, que fazem parte do Mercosul, Mercado Comum do Sul, né? E que há uma série de regulamentações para que haja uma diminuição das alíquotas dos impostos entre esses países,
A livre circulação entre as pessoas desses países é só carregar a identidade e documento de identificação, né? Que a gente pode visitar a Argentina, Uruguai, Paraguai, a Venezuela, né? Então se torna mais fácil esse movimento assim, das pessoas. Mas há outros blocos também, aqui a comunidade andina, alguns países vizinhos aqui ao Brasil, Bolívia, Equador, Peru, Colômbia. Aqui houve um pequeno erro, pessoal, na coloração. A coloração aqui desse bloco está trocada com esse outro bloco aqui, ó. Esse bloco aqui é o NAFTA. Aqui na legenda, pode ver que ele está nesse rosinha, né? Tão rosinha. E a África, o bloco aqui, ó, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, que é em verde, tá em rosa aqui. Houve uma troca aí. Não sei se forem observar direitinho o mapa, vocês vão ver isso. E os outros blocos, né, pessoal? Fora o nosso e os nossos vizinhos aqui. A CEA, Comunidade dos Estados Independentes, que é esse em amarelo aqui, que ele, em boa parte ele substituiu aqui a União Soviética. Porque muitos desses, não todos, muitos desses países aqui, ó, como a Rússia, a Ucrânia, o Cazaquistão, o Uzbequistão, eles faziam parte da antiga União Soviética. E após a queda aí da União Soviética, alguns deles, né, como esses daqui, eles, juntamente com a Rússia, disseram, não, vamos fazer um bloco, já que a gente tem algumas características em comum, já tinha um comércio em comum antes, vamos continuar com essa relação comercial mais estreita aí, mais próxima entre nós, né? Então eles criaram a Comunidade dos Estados Independentes. Temos também a União Europeia, essa em roxo aqui, ó, que foi uma herdeira aí da Comunidade Econômica Europeia. Ela se desenvolveu mais, criou mais laços de proximidade entre os países, né? Como a livre circulação de pessoas, uma única moeda, que é o euro. Tem a APEC também, pessoal, que é a Cooperação Econômica do Ásia-Pacífico. Aqui nessa região aqui, pessoal, é o Oceano Pacífico. Essa, né? Vocês sabem que o Oceano Pacífico é muito grande. Então esses países aqui, ó, com essa listinha vermelha, eles fazem parte desse bloco econômico aí, que é a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, né? Eles têm o Pacífico aí como um oceano comum. Vamos seguir lá nossa aula. Blocos regionais e interesses nacionais. Vamos lá ver algumas diferenças, né? Os blocos regionais nem sempre representam plenamente os interesses de cada país integrante, ou mesmo os interesses do conjunto da população dos países membros, ou conseguem atender às expectativas de desenvolvimento associadas a eles. Vamos lá ver o caso. O que quer dizer aqui nesse primeiro parágrafo, professor? Quer dizer que apesar dos países estarem, né, fazendo parte de um bloco, como esse daqui que a gente está vendo, que é a União Europeia, nem todos esses países que fazem parte estão satisfeitos, né? Tem algumas coisas que eles não aceitam, não são beneficiados em algumas coisas, em outras já são mais beneficiados, né? Ou seja, eles não representam plenamente os interesses de cada país integrante, né? Tem algumas coisas que há uma diferença. Outros impasses podem dificultar a organização e a consolidação desses blocos, né? Que às vezes há alguns conflitos internos, uns países querem sair, outros querem fica naquela, né? Há um impasse e dificultam aí a organização e a consolidação, a manutenção desses blocos. Há casos de objeções à integração de países pela possibilidade de outros grupos étnicos e religiosos virem a fazer parte do bloco. Isso ocorreu aí, por exemplo, nesse bloco aqui, a União Europeia. A Turquia, esse país aqui vizinho à União Europeia, que tem até um pequeno território, uma pequena parte do território na Europa, o restante do território faz parte da Ásia, mas tem uma pequena parte na Europa. Esse país já desejou entrar, fazer parte da União Europeia, só que pela objeção de outros países como a França e a Alemanha, esse país aqui, ó, França e Alemanha, e aqui a Itália, algumas pessoas, né,
a maioria das pessoas daqui da França e da Alemanha não aceitaram a entrada da Turquia, né, para fazer parte da União Europeia, apesar de ter uma economia parecida com a Europa, está aqui vizinha, bem próximo. Só que uma boa parte aí da população da França e da Alemanha não aceitou a entrada dos turcos, né? Porque a maioria dos turcos, a população lá é muçulmana, né? E é uma característica étnica, religiosa aí diferente da maioria dos países europeus, principalmente da França e da Alemanha aí que foram contra, né, a entrada da Turquia. Então eles utilizaram alguns pretextos, né, para não aceitar aí a entrada da Turquia no bloco. Aí eles disseram que não, alegou-se aqui que a mão de obra da Turquia é muito barata, vai gerar desemprego aqui no nosso país, que eles vão poder vir para cá, né, a livre circulação de pessoas no bloco. Eles vão vir aqui para a França, para a Alemanha, vão tirar emprego da nossa população. Esse é o principal motivo, não é porque a gente tem algum preconceito, etc. Eles ludibriaram aí, né? Tapearam. Usaram outros pretextos para que a Turquia não entrasse, não fizesse parte do bloco, com medo aqui, ó, da islamização da Europa. Eles tinham medo aí, como a população pratica o islamismo, aí, né, é muçulmana. Eles tinham medo que isso influenciasse na Europa e a população deixasse de ter a cultura europeia para ter uma cultura dos países do Oriente Médio aí, né, que praticam, são islâmicos, né, muçulmanos. E isso aí pode ser caracterizado, pessoal, como xenofobia, né, que é um preconceito, uma aversão a pessoas vindas de outros países, de outras áreas. Principalmente lá, uma aversão dos europeus, no caso pelo pessoal do Oriente Médio, que é o caso da Turquia, Ásia Central, né, ou então da África, fica aqui abaixo. Bem, pessoal, obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Vou mandar o link para vocês responderem. Também vai estar o link aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube. E vocês não precisam mandar nenhuma foto para mim, só responda pelo link lá do Google Formulários que eu recebo automaticamente, tá ok? Forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!